sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, liberta-me. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Deus abençoe a Aparecida Silva rezando conosco, a Norma Assunção, Bruno de Jesus, Liamara Moreira, a Claudinha Macieira, seja bem-vinda, Deus abençoe, salve Maria. Túlia Carim, Deus abençoe, Túlia. A Mirani de Rio Piracicaba, Deus abençoe, Mirani. A Rosa Maria, Deus abençoe, Rosa. Proteja sua vida. A Elza Caetano, a Marlene Fontes, a Maria de Fátima Oliveira, Fabiana Veridiano, Carla Fuscaldi, Deus abençoe. Heloísa Loureiro, a Mercedes Domingos, Anita Almeida, a Patrícia Regiane, boa noite Patrícia, Deus abençoe. A Larissa Almeida, a Isabelle Nunes, a Fabiana Abreu, a Vânia Ferreira, a Regiane Silveira, Janaína Santos, Patrícia Regina, Elizabeth Alves, Nilza, Rose rezando conosco, Deus abençoe Rose, Daniele Alves, Adelaide Saraiva, Marina Silva, rezando conosco, Deus abençoe Marina. A Daniele Alves, a Liliane Leite, a Gabi Bittencourt, Maria Duarte lá de Tabira, Deus abençoe. A Eva Cota, Nilza Oliveira, a Isabelle Nunes, a Magda Lemos, Rafaela, esteve conosco ontem, Deus abençoe Rafaela, mas o Allen, a Thaís Emiliano, Deus abençoe Thaísa. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Boa noite, você que nos acompanha. Deus abençoe, que a graça e a presença de Deus venha sobre você, que a força do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa. Nós estamos iniciando nesse momento o nosso pão da palavra, o nosso momento de buscarmos alimentar da palavra de Deus, a palavra que alimenta, a palavra que sustenta, a palavra que Jesus vai comparar com pão, vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós estamos fazendo o nosso estudo do livro do Gênesis, buscando conhecer um pouquinho a origem de todas as coisas, a origem do mundo, a origem da criação do homem, a origem do povo de Deus e dos primeiros patriarcas que fizeram uma experiência pessoal com Deus na sua história de vida. Deus abençoe. Nós acolhemos todos vocês que estão conosco agora. Kelly Dias, Deus abençoe Kelly. A Eneli, lá de Rio Piracicaba, Deus abençoe Eneli. A Lourdes Werneck, do Velatã, que Deus abençoe Lourdes. A Janurce, de Rio Piracicaba, Deus abençoe sua família. O Bruno Teles, Deus abençoe Bruno. A Poliane, a Renata Fernandes, a Liliane Leite, Deus abençoe Liliane. Jaqueline Fernandes, a Sandra, a Elza Caetano, a Carla Crepaldi, Deus abençoe Carla. Um abraço para o seu esposo, para sua família. A Ana Vitória rezando conosco, a Priscila Alvim rezando conosco, Dinei Noivas rezando conosco, Deus abençoe. A Inês Mafra, Daniela Freitas, Deus abençoe, Dani. A Cláudia Pinheiro, Poliane Siqueira, Poli, Deus abençoe. A Andréia Miranda rezando conosco, a Suzete Silva, Deus abençoe. Leca Nunes, boa noite Leca, Deus abençoe. A Regiane Camelo, Priscila Alvim rezando conosco, mulher de Deus. Rosimeire Figueiredo rezando conosco, Cirlei nos acompanhando, Deus abençoe Cirlei, a Flávia, Kelly Dias, Jane Magalhães, Regiane, a Suzete, a Regina Pessoa, a Marli, Deus abençoe Marli, um abraço ao Amaral, um abraço aos seus filhos, a Liamara Moreira, Elane Dias, Liliane Leite, Deus abençoe. Nós já queremos pedir a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós, para que possa nos conduzir, para que possa nos direcionar. Se você puder, compartilha aí essa live agora neste momento, só você ir lá compartilhar e divulgar também esse momento que nós fazemos juntos de oração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar o texto do Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. E nós já queremos colocar as intenções de hoje. O Marcelo Paiva, lá de Belo Horizonte, fazendo aniversário. Deus abençoe Marcelo, sempre nos acompanhando nas atividades, coordenador de caravana. Deus abençoe você e a sua esposa, filho. Parabéns. A Silvia Fraga, que pede oração pelo seu marido Valdir, pela situação de saúde. Ajudaram a gente muito lá na paróquia de Rio Piracicaba. Deus abençoe, Silvia, Deus abençoe, Sr. Valdir. Colocamos a sua intenção, a sua saúde, hoje diante de Deus. A Mônica Caldeira, de Santa Bárbara, fazendo aniversário. Parabéns, Mônica, Deus abençoe a sua vida. O Sr. Dedé fez aniversário ontem, lá de Rio Piracicaba, ministro da Eucaristia. Deus abençoe, Sr. Dedé. A Nísia, de Nova Era, rezando conosco, acompanhando. Grande intercessora de Deus, Deus abençoe sua vida, sua família. O Jobert Marino pedindo oração por Rafael Freitas Mol. Nós colocamos diante de Deus, Jobert, a sua intenção. A Luciana Sodré, rezamos por ela, uma mulher de Deus que está com problema de saúde, está com uma enfermidade, num estado muito avançado. Nós pedimos a misericórdia de Deus sobre ela, pedimos que as gotas do sangue de Jesus caia agora sobre a Luciana. Nós entregamos a vida dela nas mãos de Deus.
Ela tem filhos pequenos. Nós pedimos a misericórdia de Deus sobre ela. Colocamos também a vida da Hortência, lá de Itabira, nos acompanhando, rezando conosco. Deus abençoe a Hortência, proteja a sua vida. A Kátia, de Monlevade, mas o pai dela, Sr. Geraldo. Deus abençoe Sr. Geraldo, abençoe sua vida, sua saúde. Estamos juntos rezando pelo Senhor. O Joaquim Eugênio, uma criança de 2 anos, a mãe pede oração. Deus abençoe. Colocamos Joaquim sobre a proteção de Deus. A Vanderlei nos acompanhando lá de Itabira. Colocamos a sua gravidez, Vanderlei, sob a proteção do Senhor. Pedimos a bênção, a proteção do Senhor sobre a sua vida. A Tainá, de João Molevade. Colocamos a sua vida, sua família, sua mãe, sob a proteção do Espírito Santo. O Éder, também lá de Itabira. Deus abençoe, Éder. Rezamos por você, pela sua vida, pelos seus projetos, pelo seu trabalho, pela sua saúde. A Aparecida Marques, os santos, pedindo oração. A Rosângela também, pedindo oração, colocamos diante de Deus. A Vilma pedindo oração pela sua família lá de Patinga. Nós pedimos pela saúde da família da Vilma lá de Patinga. A Vânia pedindo oração também pela venda de um terreno, nós colocamos diante de Deus. Cirlei pedindo oração pela sua família, pelas suas filhas, nós colocamos diante de Deus, Cirlei. Todas as suas necessidades, o Padre recebeu aqui a sua intenção, colocamos diante de Deus. Geraldo Serafim Nunes, pela saúde, a filha pede por ele. Geraldo Serafim, colocamos diante de Deus. A Maria, lá de Itabira, pedindo oração pela família. O Sérgio, está lá na África, filho de Maria, consagrado, lá de Rio Piracicaba, fazendo aniversário hoje. Deus abençoe Sérgio, proteja a sua vida, a sua família. A filha fez aniversário essa semana, Deus abençoe também, Deus abençoe a esposa. Maria das Graças Oliveira, que faz hemodiálise, rezamos por ela. A Rita Parente, lá de Ovinópolis, pedindo pela sua saúde. Regiana Aparecida, pedindo pelos filhos Vitor Hugo, Gabriela também, e pelo marido do Gilson. Nós colocamos diante de Deus e rezamos esse texto do Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua intenção, sobre a sua necessidade, sobre aquilo que você traz diante de Deus. E pedimos hoje de modo muito especial pela presença, pela proteção, pela intercessão de São João Batista, grande homem de Deus, que foi testemunha do Senhor, que viveu em tudo, até o martírio, para fazer a vontade de Deus. E nós pedimos a proteção também de São João Batista sobre nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Colocamos juntos com Roseli, nesse texto do Espírito Santo, a saúde de Sr. José Vieira, clamamos a misericórdia de Deus sobre ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Batista, rogai por nós. Primeiro mistério do Espírito Santo, colocamos a vida da Beth Cunha rezando conosco, Terezinha Drummond rezando conosco, a Thaís Aguiar rezando conosco, a Irineia colocando a sua família, Maria Magalhães, a Naná, que está de luto pela morte do marido, Geraldo Mapa. Nós colocamos diante de Deus
a Márcia Soares, a Marilaine Marques, a Liliane Leite, rezando conosco, a Cidinha Lopes, a Suelen Diego, rezando conosco, a Mirani, pedindo por todas as pessoas, a Elaine Dias, colocando agora diante do Senhor, a Maria da Penha, lá de Belo Horizonte, rezando conosco, a Liliane Leite, pedindo a cura do Senhor, a Rose Fernandes, pedindo pelos seus sobrinhos e sobrinhas. Rezamos esse primeiro mistério, pedindo a força do Espírito Santo de Deus sobre nós. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você a pegar a sua palavra, pegar a Sagrada Escritura. Nós vamos ler a oração da sabedoria, a oração que Salomão fez pedindo a Deus a sabedoria que é dom do Espírito, a sabedoria que nos dá a capacidade de compreender a palavra de Deus, a sabedoria que nos faz entender aquilo que Deus quer nos ensinar com a sua palavra. Você já pode pegar a sua palavra. Hoje nós vamos pegar a palavra de Deus, nós vamos usar a palavra de Deus, mas queremos rezar com ela agora. Você vai pegar o livro da sabedoria, está na metade da Bíblia, livro da sabedoria, e nós vamos rezar a sabedoria, capítulo 9, aonde Salomão pede Deus a sabedoria que vem de Deus. Você pode pegar a sua palavra, na metade aí da sua Bíblia, o livro da sabedoria, capítulo 9. Nós vamos rezar uma oração que Salomão fez
para pedir a Deus a sabedoria, oração que é muito boa para a gente rezar antes de ler a Sagrada Escritura, porque para ler a Sagrada Escritura, a gente precisa do entendimento que vem de Deus, do conhecimento que vem de Deus, para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer nos falar, porque a palavra ela é viva. Oração para obter a sabedoria, oração de Salomão, capítulo 9, versículos 1 e seguintes. Deus dos pais, Senhor de misericórdia, que tudo criastes com a tua palavra e com tua sabedoria formastes o homem para dominar as criaturas que fizestes, para governar o mundo com justiça e santidade e exercer o julgamento com retidão de vida. Dai-me a sabedoria contigo entronizada e não me excluas do número de teus filhos, pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil de vida efêmera, incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se lhe faltar a sabedoria que vem de ti, de nada valerá. Escolheste-me como rei do teu povo, como juiz dos teus filhos e filhas. Mandaste-me construir um templo em teu santo monte e um altar na cidade onde fixastes a tua tenda, cópia da tenda santa que preparaste desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme os teus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda do teu trono de glória, para que me assista nos meus trabalhos, ensinando-me de fato que te agrada, e ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a tua glória. Minhas obras serão assim bem acolhidas, julgarei o teu povo com justiça e serei digno do trono de meu Pai. Amém. Nós vamos pegar nossa palavra, nós estamos fazendo estudo da Sagrada Escritura. Convido você a pegar aí sua Bíblia. Lá no livro do Gênesis, nós já estamos para entrar hoje na história de Abraão, primeiro patriarca, chamado de pai da fé. Mas vamos passar rapidamente sobre aquilo que nós já vimos. Semana passada não teve como ter o estudo da palavra. A internet do padre aqui caiu, não teve como a gente fazer nada. Mas hoje nós retomamos com a graça de Deus. Então nós vimos no início a Sagrada Escritura, o primeiro livro da Bíblia, chamado de Gênesis. Ele tem como objetivo trazer a origem de todas as coisas. O livro do Gênesis tem o objetivo de responder a pergunta: qual a origem do mundo? Qual a origem do homem? Qual a origem do mal? Como surgiu todas as coisas? De onde surgem todas as coisas? Por que surgem todas as coisas? Qual o objetivo de todas as coisas? Por isso o nome Gênesis, que significa origem. E o primeiro livro da Bíblia, ele tem como foco nos trazer o conhecimento da origem da criação, da origem do homem, a origem do mal e a origem do povo de Deus, que vai ser o povo escolhido que vai fazer uma experiência com Deus. Essas são as respostas que o primeiro livro da Bíblia quer trazer. Qual a origem de todas as coisas? Então vamos pegar o primeiro capítulo. Nós já vimos o primeiro capítulo, falando da origem de todas as coisas. Deus criou todas as coisas em 6 dias. O primeiro capítulo da Bíblia. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Esse foi o nosso tema do nosso primeiro encontro. Deus criou tudo do nada, não existia nada. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, e todas as coisas foram feitas. Deus separou a água da terra, chamou o elemento árido de terra, os firmamentos de céus,
criou os animais alados, marinhos e terrestres, criou todas as ervas que dêem semente. Deus fez todas as coisas, inclusive o homem, no sexto dia, como ápice da criação. E quando Deus vai fazer o homem, Deus olha para si e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim Deus fez, homem e mulher. E Deus viu que tudo era bom. Sétimo dia, Deus descansou e abençoou toda a obra de suas mãos. Sétimo dia é proclamado o dia do Senhor. Mais do que para descansar, porque Deus não precisa de descansar, mas como uma norma divina de que o sétimo dia da criação é o dia do Senhor. E aqui nós vimos então o primeiro capítulo falando a origem de toda a criação. Deus quem cria todas as coisas. E Deus viu que tudo era bom. Deus criou todas as coisas boas. Não há imperfeição nenhuma na obra da criação. A criação inicial aqui com Adão e Eva é o que nós chamamos de jardim, que Jesus vai dizer, o paraíso, o reino do céu significa fazer o homem voltar a esse lugar inicial, pensado e criado por Deus para a comunhão. O jardim é o lugar da comunhão, o lugar que o homem está face a face com Deus, o lugar primeiro pensado por Deus. E pelo pecado de Adão e Eva, o homem foi retirado. E pela salvação que vem por Jesus, e pela participação da Virgem Maria, também um homem e uma mulher, o homem é regenerado. E o homem tem agora a capacidade de voltar a este lugar que foi perdido. O jardim agora não é algo mais exterior, mas é algo interior, em que o homem agora recebe essa capacidade de entrar em comunhão com Deus. Segundo capítulo da Sagrada Escritura, segundo capítulo do livro do Gênesis, vai falar sobre a criação do homem. Um segundo relato da criação, falando que Deus tirou o homem, criou o homem do pó da terra, tirou a mulher da costela do homem, viu que o homem estava só e queria dar uma companheira agradável. E Deus então deu um sono ao homem e criou a mulher. Tirou a mulher como uma parte do homem para mostrar que o homem só vai ser completo quando essa parte lhe for devolvida. Por isso o homem vai dizer, ossos dos meus ossos e carne da minha carne será chamada mulher. E Deus deu uma companheira adequada. Assim Deus criou homem e mulher. Assim Deus os fez. Até o terceiro capítulo nós vimos aí o relato do homem e da mulher e colocados no jardim, cuidados por Deus. Aqui não existe sofrimento, aqui não existe morte, aqui não existe dificuldades. O homem e a mulher estavam em plena comunhão com Deus. O capítulo 3 nos fala do relato da queda dos homens. O momento que o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo, não foram criados por Deus o mal, mas o mal é consequência da escolha humana de desobedecer à vontade de Deus, de desobedecer à ordem de Deus. E aí vem a figura de um animal, a serpente. O capítulo 3 vai começar dizendo, a serpente, o mais astuto de todos os animais dos campos criados por Deus. A serpente aqui é a prefiguração. O que é isso? Uma figura que representa o demônio. A serpente na Sagrada Escritura não é aquele animalzinho que rasteja. A serpente na Sagrada Escritura que vai tentar Eva é aqui o demônio. Quando a gente pega o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse vai dizer, surgiu então um dragão como um grande sinal no céu diante da mulher. Esse dragão é a antiga serpente, o demônio, Satanás, sedutor do mundo corrompido, que vai tentar então seduzir e atacar a mulher, mas o seu filho, mas foram protegidos por Deus e veio Miguel e protegeu a mulher e a sua descendência. Aqui nos fala que a serpente veio tentar a mulher.
fazia a mulher desobedecer um preceito, uma determinação dada por Deus. E quando a mulher desobedece, entra então o pecado, que é a desobediência à voz de Deus. E por que a serpente vai tentar a mulher e não Adão, um homem? Porque a serpente, o mais astuto de todos os animais criados, aqui é a prefiguração do mundo espiritual, do mundo angélico. Existe, antes da criação do mundo físico, mundo dos homens, a criação do mundo espiritual. Tronos, soberanias, principados, anjos, arcanjos, que são o mundo espiritual, os anjos que foram criados por Deus. O mundo dos anjos. Por isso que vai dizer no início, primeiro versículo da Bíblia, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. O primeiro versículo, quando vai falar Deus criou os céus, não é céus, firmamento. Céus, firmamento vai vir no terceiro dia. Deus criou os céus e a terra. Os céus aqui significa o mundo espiritual. O mundo dos anjos que precedem a criação do mundo humano. E Deus, então, quando cria os anjos, determinou aos anjos que sirvam aos homens. Os anjos são criaturas criadas por Deus, pessoais, individuais, imortais, inteligente, espírito puro, criado para servir a Deus e para servir aos homens. Só que antes da queda dos homens, houve a queda dos anjos. O Catecismo da Igreja nos ensina isso. Os anjos se rebelaram contra Deus. Não quiseram obedecer à vontade de Deus. E quando os anjos desobedecem a Deus, eles deixam de ser anjos e se tornam demônios. Aí é a origem do mal. A origem dos demônios. Jesus, quando vai caminhar, ele vai expulsar os demônios. Os demônios são realidades concretas, reais. Não é uma figura de linguagem. São realidades, porque se fosse figura de linguagem, Jesus teria dito, e Jesus é verdade, e Jesus não mente. Jesus vai dizer, eu expulso Satanás pelo dedo de Deus para mostrar que o reino de Deus já está no meio de vós. Várias vezes ele vai dizer isso. Quando ele chega perto de uma pessoa possessa, ele vai dizer, afasta-te, Satanás. Se Satanás não fosse uma realidade, ele não teria dito, porque ele é a verdade, ele não mente. O Catecismo da Igreja nos ensina, os demônios são realidades concretas, que antecedem a criação, que são anjos em sua origem, que se rebelam contra Deus, negam a origem pelo qual foram criados e se tornam então portadores de trevas. E deixam de ser anjos e se tornam demônios. Aí a origem dos espíritos chamados espíritos impuros, que são inúmeros. A palavra nos fala que Jesus, quando chegou em alguns lugares, principalmente na terra dos Gadarenos, tinha um homem possesso por um espírito impuro, e esse homem vivia acorrentado em correntes e vivia em cemitérios, se machucava, vivia sem roupa, se rasgando, se debatendo. E Jesus, quando entrou naquele lugar, aquele possesso chegou perto dele e disse, vieste nos atormentar antes do tempo, Filho de Deus Altíssimo? Os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus, mas eles não seguem. Eles não seguem a palavra de Jesus, mas eles reconhecem, vieste nos atormentar antes do tempo, Filho do Deus Altíssimo? E Jesus vai dizer, quem sois? E eles vão dizer, somos uma legião, porque somos muitos. E Jesus vai dizer, espírito impuro, saia deste homem. E os espíritos saíam. Se os espíritos impuros não existissem, Jesus iria dizer que eles não eram reais. Mas Jesus não disse isso, porque Jesus não mente, Jesus é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Nos ensina a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja nos atesta, doutrina da Igreja, realidade dos anjos e demônios. As primeiras criaturas criadas por Deus, antes de Deus criar o céu e a terra, todo o relato da criação
já existia um mundo espiritual. E no mundo espiritual, alguns anjos se rebelaram, se afastaram da comunhão com Deus e deixaram de ser anjos e se tornaram demônios. Aí entra a figura da serpente. A serpente, o mais astuto de todos os animais dos campos, é mais do que a figura de um animal que rasteja. É a figura que do tentador, o demônio, aquele que vai tentar, aquele que vai instigar o ser humano a desobedecer a Deus, a viver sem Deus, a fazer as coisas sem Deus, a não querer depender de Deus, a querer bastar por si mesmo. Então, a serpente vai tentar Eva. E Eva, então, desobedecendo a Deus, tem consequências. Toda desobediência a Deus traz uma consequência do ponto de vista espiritual. Toda palavra de Deus rompida, quebrada, desobedecida, traz consequências do ponto de vista espiritual. E Eva, quando erra, desobedecendo a Deus, leva o homem também a pecar. Na desobediência, o homem e a mulher, então, passam a ter a consequência das escolhas que fizeram. E a partir daí, entra no mundo que nós chamamos de concupiscência. O que é isso? O desejo, a tendência ao mal que o homem não tinha. Por isso que São Paulo vai dizer, eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. Não existia maldade, não existia nada de ruim no mundo. Deus viu que tudo era bom. Deus fez o homem e a mulher para a comunhão plena com Ele. E quando rompe a comunhão, traz consequências. E pela consequência do pecado original, entra no mundo o pecado, a desobediência e a morte. E aí vai desenrolar várias consequências. O homem e a mulher vão ser retirados do paraíso, retirados da comunhão face a face com Deus. E aí vai trazer consequências. Então aqui nós estamos vendo a origem do homem, da mulher, da criação, a origem do mal, que até então Deus viu que tudo era bom, fez tudo bom. O mal entra no mundo pela desobediência primeiro dos anjos e depois a incitação do homem e da mulher, que acabam caindo, entrando então no mundo, o que nós chamamos de pecado original, pecado de origem, que vai acompanhar toda a geração humana. E o batismo retira a culpa do pecado original, mas não retira a concupiscência. Retira a culpa do pecado dos primeiros pais, mas eu vou precisar da graça, do auxílio do Espírito, da ação de Deus, para lutar e vencer e matar em mim a presença de Adão, porque agora que vai viver em mim é Cristo, e não mais a tendência do primeiro homem criado à imagem de Deus, mas que se corrompeu. Cristo é o novo Adão, que vai trazer ao homem a condição, a força pela graça do Espírito para lutar contra as tendências, contra os desejos, contra os impulsos, contra tudo aquilo que é errado. Então, nós vemos neste momento, no terceiro capítulo, a queda do homem e da mulher e a origem do mal, a origem do pecado original, a origem da morte, a origem de todo o mal que entra no mundo pela desobediência a Deus. E aqui acontece a primeira profecia dada por Deus Pai sobre a serpente. Caminharás sobre o teu ventre, comerás poeira todos os dias de tua vida, colocarei hostilidade entre ti e entre a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu ficarás sempre por debaixo de teus pés. A primeira profecia determinada por Deus é a sentença de que aquela situação de morte, aquela situação de pecado, aquela situação a qual caiu o homem e a mulher, aquilo será mudado pela descendência da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso, Jesus chama Maria de mulher. Não é à toa que Jesus chama Maria de mulher. 2 vezes na Sagrada Escritura Jesus chama Maria de mulher. No início de sua missão e no final de sua missão.
nas bodas de Caná, quando ele realiza o primeiro milagre, ele vai dizer: mulher, nós não temos nada a ver com isso. Mas ele obedece o pedido de Maria, porque ela é a mulher de Gênesis e do Apocalipse. A mulher que pela sua descendência vai esmagar a cabeça da serpente. E a partir dela que toda a humanidade será devolvida à comunhão com o Pai. Aquilo que Deus pensou desde o início de toda a criação. Por isso que no final da vida pública de Jesus, aos pés da cruz, no momento de sofrimento, ele estava preocupado com sua mãe, não queria deixar sua mãe sozinha. E ele então olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Nos mostrando que Maria é esta mulher da primeira profecia da Sagrada Escritura. A mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A sua descendência vai esmagar a cabeça da serpente. Aqui a queda dos homens, mas já o anúncio de que Deus, por uma mulher, vai mudar todas as coisas. Então aqui nós temos a profecia dada por Deus. Quarto capítulo vai nos falar da origem do mal, não mais como algo exterior. Nós vimos o mal na pessoa da serpente, na figura da serpente. O mal personificado é o mal como se estivesse exterior ao homem. Pela desobediência de Adão e Eva, agora o mal está interior. Aí entra a figura de Caim e Abel. Dois irmãos nasceram do mesmo ventre. Um era pastor, o outro agricultor. Abel era pastor e ofereceu a Deus como sacrifício o melhor daquilo que ele tinha. Caim era agricultor, ofereceu qualquer coisa. E Deus olhou com agrado a oferta de Abel, porque ele ofertou o melhor. Ele deu o melhor daquilo que ele tinha. E Deus ficou agradável, se agradou da oferta de Abel. E Caim teve inveja de Abel. Foi lá e matou seu irmão. Então aqui nós vemos o mal, não mais exterior, mas um irmão que mata um irmão. A inveja faz isso. A inveja mata o outro internamente. A inveja deseja o mal para o outro. A inveja significa a posse daquilo que o outro é, daquilo que o outro tem, daquilo que o outro faz. A inveja é filha da serpente. O primeiro mal que entra no coração humano, algo que a gente precisa fugir, evitar de qualquer forma. E aqui a gente vê o mal, então, não mais como algo exterior, mas interior. Mas nos fala que quando Caim matou Abel, Deus deu a Eva mais um filho, Sete. E Sete teve um filho chamado Enós. E a partir daí, eles então começaram a invocar de novo o nome do Senhor. Então aqui a gente vai ver uma origem de um grupo que invoca a presença de Deus e outros que querem viver sem a presença de Deus. Então até no capítulo 5 nós vemos a origem de todas as coisas, a origem de Adão e Eva, dos primeiros pais, dos primeiros homens, o primeiro homem, a primeira mulher, a origem da queda, o mal que entra no mundo, o mal que agora está no interior dos homens. Agora nós vamos ver o mal não só exterior, a palavra nos fala que quando Deus então olhou para a humanidade, o único lugar na Sagrada Escritura que fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus olha para a humanidade a partir do capítulo 6 e viu que o homem foi se afastando cada vez mais da presença de Deus e entrou no mundo cada vez mais situações que desagradavam o coração de Deus. E o pecado então não está mais só exterior, não está mais só no coração do homem, mas um pecado que envolve toda a humanidade. E a palavra nos fala no capítulo 6, versículo 5 seguintes: a maldade do homem era grande sobre a terra, Deus se arrependeu de ter criado o homem. E Deus então viu um único justo diante de Deus, Noé, e mandou que Noé construísse uma arca, porque Deus iria retirar todo o mal de sobre a face da terra. Noé, por ser justo, foi salvo ele
e toda a sua família. E quando Noé é colocado sobre a arca, e a arca então é fechada, Deus faz chover 40 dias e a arca se eleva sobre toda aquela água, nos ensinando o quê? O justo, com a sua família, se eleva diante de qualquer situação de mal que corrompe a humanidade. A justiça de Deus nos guarda. A justiça de Deus nos preserva de qualquer situação de calamidade, de qualquer situação errada. E Noé foi justo porque ele permanecia na presença de Deus e foi salvo ele e toda a sua família. O justo não tem medo de ser diferente. O justo é diferente mesmo quando todos ao redor fazem tudo errado, ele não é igual a todo mundo. O justo não tem medo de ser diferente. O justo, ele se pauta na palavra de Deus, na verdade de Deus, e ele não quer ser igual a todo mundo, ele não teme ser diferente. Ele é diferente porque ele quer ser igual à vontade e à verdade de Deus e não conforme a vontade do mundo. E foi preservado Noé e toda a sua casa. E aí Deus então fez chover 40 dias. O número 40 é um número significativo, que significa um tempo. E depois que as águas desceram, Deus então fez uma aliança. Aí vem a origem do arco-íris, né? Deus fazendo uma aliança com Noé, com toda a sua família, abençoando, falando que vai estar com ele. E Deus então vai fazer com que a partir da família de Noé se estabeleça uma nova criação, uma nova origem. Aí nós iniciamos então o momento, capítulo 10 vai falar sobre algumas origem de alguns povos, de algumas pessoas, das descendências que foram crescendo. A Sagrada Escritura sempre está preocupada com isso, em trazer a origem das famílias, as descendências, para mostrar que sempre um está ligado ao outro. Do capítulo 11 vai falar da Torre de Babel, momento que os homens, aí vai falar da origem das línguas diversas, dos homens que queriam construir uma torre enorme, enorme, para alcançar os céus e serem também livres para fazer aquilo que queriam, e ali eles foram confundidos e não conseguiram mais se entenderem e surgiram as diversas línguas. Babel é o contrário de Pentecostes. Babel, os homens são confundidos porque querem fazer tudo pelo orgulho sem a presença de Deus. Pentecostes é o momento que o Espírito Santo vem e faz com que todos sejam entendidos numa única e mesma língua, pela graça da ação do Espírito Santo, que traz o entendimento verdadeiro de Deus. E aqui Torre de Babel é o oposto de Pentecostes. Aqui está preocupado com a origem de todas as coisas. Agora nós vamos entrar em um grande homem de Deus chamado nosso pai da fé, nosso patriarca, primeiro pai da fé, chamado de Abraão. Então nós vamos pegar o capítulo 12 seguintes, é onde está o nosso tema de hoje. Vai para a terra onde eu te mostrar e sede uma bênção, porque eu te abençoarei. Abençoarei os seus amigos, serei amigo dos seus amigos, inimigo dos teus inimigos. Até aqui, o povo foi desenvolvendo, os povos foram crescendo, e o povo foi se distanciando, esquecendo de Deus. Cada vez mais, aquela experiência primeira que os primeiros pais tiveram, eles foram esquecendo, se distanciando de Deus, a tal ponto de, no tempo de Abraão, o povo ser politeísta. O que é isso? Esqueceram a imagem de um único Deus, o monoteísmo, crer num único Deus. O povo no tempo de Abraão era politeísta, acreditava em vários deuses. Deus do sol, Deus da natureza, Deus das águas, Deus da fertilidade. Todas as forças da natureza e todas as coisas eram cultivadas por eles, cultuados por eles como deuses. E Abraão vai dizer, não, existe um Deus que supera todas as coisas, que está acima de todas as coisas e que criou todas as coisas. Ele eu quero encontrar. Ele eu quero permanecer, a Ele eu quero servir. E Abraão faz uma experiência com Deus. Faz uma experiência com Deus, o Deus único e verdadeiro. Por isso a nossa fé nasce do monoteísmo, da fé, do nosso primeiro pai da fé, Abraão, que fez uma experiência com Deus. E Abraão era um homem de idade avançada. Abraão tinha um sonho, ter filho.
Eu nunca pude ter. Abraão queria a terra e nunca teve. Abraão queria a bênção de Deus e queria que Deus o acompanhasse. Ele sabia que existia um único Deus. Ele faz uma experiência com Deus e Deus vai dizer para ele: você vai sair da tua terra. Você vai para onde eu te mostrar e eu vou te dar filhos, terra e bênção. Olha o que Deus vai dizer a Abraão. Capítulo 12, versículos primeiros seguintes. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os povos da terra. E Abraão foi para onde? Nem ele sabia para onde. Deus simplesmente diz: sai da tua terra e vai. Ele não tinha clareza para onde ele precisava ir, mas ele foi. Ele foi porque ele confiou naquele que envia. E Deus, há momento na vida que ele vai mostrando o caminho aos poucos. Às vezes a gente quer ter conhecimento de tudo de Deus na nossa vida. Não. Eu preciso me manter na obediência da sua voz. E quando eu me mantenho na obediência da sua voz, da sua palavra, da sua verdade, ele vai me conduzir naquilo que ele quer, naquilo que é a vontade dele, naquilo que é o projeto dele. Eu vou tocar nas promessas quando eu confiar e me colocar em obediência à sua voz. Mesmo que eu não tenha conhecimento pleno daquilo que ele quer, eu nem preciso ter conhecimento pleno daquilo que ele quer. Eu preciso me manter na presença dele. Se eu me mantenho na presença dele, aquilo que ele quer vai se realizar. Mesmo que todas as coisas ao redor queiram o contrário, façam o contrário. Quando nos mantemos na presença de Deus, na verdade dele, a vontade dele prevalece. E ele então saiu, sem saber para onde ele ia, mas foi, confiando que Deus iria prover um lugar, iria abençoá-lo. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, alguns escravos, o rebanho e foi embora. Ele foi em busca. Muitas vezes a gente fica esperando. O agir de Deus se manifesta no nosso agir. A ação de Deus se manifesta na nossa ação. Às vezes a gente fica esperando o reino do céu cair do alto dos céus. Pronto, não. Deus vai me justificando na medida que eu vou caminhando, na medida que eu vou tomando atitude, na medida que eu vou fazendo escolhas, na medida que eu vou seguindo. O agir de Deus se manifesta no meu agir e na minha confiança. E Abraão foi embora em busca do seu sonho, mas ele já era de idade avançada. A sua esposa era estéril, mas aquela experiência que ele fez com Deus, ele sabia que Deus era capaz de fazer todas as coisas, mesmo impossível diante dele, e ele foi. Por isso é chamado pai da fé. E ele foi embora e vai fazer uma caminhada, e quando ele vai entrar em um lugar, uma terra, aonde Deus vai dizer: essa terra eu vou te dar, Abraão. Mas essa terra já era habitada, já tinha um monte de povos habitando essa terra, e Deus disse: essa terra será tua e da tua descendência. E ele acreditou e seguiu. Aí tem toda uma história de Abraão, depois você vai ler, a história de Abraão é belíssima. Aí depois vai falar que Abraão teve realmente as bênçãos de Deus sobre a vida dele, Deus o justificou, ele foi conquistando terras, ele foi sendo abençoado, foi sendo próspero no seu trabalho, seu rebanho foi multiplicando, crescendo, Deus foi abençoando as mãos dele, o trabalho dele, e ele se viu como um homem próspero, que ele também não tinha nada, e Deus foi fazendo ele adquirir as coisas. Só que ele disse: Senhor, o Senhor me deu tudo que está ao meu redor, mas só uma coisa eu queria, um filho. E Deus vai dizer: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será grande. Capítulo 15. Mas Abraão vai dizer: me deste tudo, Senhor, mas de que adianta tudo que o Senhor me deu? Vai ficar tudo para o meu servo Eliezer? Eu não tenho filho. Tudo que me deu será em vão. E Deus disse, capítulo 15, versículos 4 seguintes, Deus vai dizer: Abraão, ergue os olhos para o céu, quantas estrelas se podes? E acrescentou: assim será os teus filhos.
Abraão acreditou e foi tido em conta de justiça. Deus então prometeu a Abraão que ele teria filho, mas a sua esposa era estéril. Ele de idade avançada. Abraão olha para o céu, tenta contar as estrelas. Não posso, Senhor. Assim será o número dos teus filhos. Mas Abraão não soube esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente quer que a vontade de Deus se realize no nosso tempo. Aí entra a história de Ismael. Abraão tinha essa certeza que Deus iria dar essa promessa que realizou para ele de um filho. Só que ele não soube esperar o tempo de Deus. Ele queria tanto filho, então ele pegou uma escrava e teve um filho com a escrava para que esse filho fosse dado para sua esposa e que fosse filho dele. E Deus disse, não foi isso que eu te disse. Às vezes a gente quer adiantar o tempo de Deus. Às vezes a gente quer adiantar aquilo que Deus quer fazer, a gente quer fazer do nosso jeito, do nosso modo. Existe uma promessa que quer se cumprir, mas tem que ser do modo de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus. E quando a gente tenta adiantar o tempo de Deus, nós mudamos o caminho da promessa. E Abraão fez isso. Abraão pegou uma escrava, não soube esperar o tempo de Deus, teve contato com essa escrava, porque era permitido por lei naquela época. O homem, que a mulher não pudesse ter filho, ele poderia ter contato com uma escrava, a escrava gerasse o filho, quando tivesse esse filho teria que nascer no colo da mulher que era estéril, e quando aquela criança nascesse, a mulher estéril pegava aquela criança para ela, e a partir daquele momento a criança era dela. E Abraão foi fazer isso, não esperou o tempo de Deus, quis adiantar o tempo de Deus. Isso vai trazer sérias consequências para ele. Aí nasce o primeiro filho de Abraão, que também tem a promessa de Deus sobre ele, mas ele adiantou, quis adiantar o tempo de Deus. Não era essa a promessa de Deus. A promessa de Deus é que ele teria filho com a sua mulher estéril no momento de Deus. E veio Ismael, primeiro filho de Abraão, que se chama Ismael, que significa Deus ouve, Deus escuta. Deus então disse a Abraão, você vai pegar esse menino e você vai fazer um sinal nele. Eles vão trazer uma marca no corpo de uma aliança que será feita. É o que nós chamamos de circuncisão. Estabelecer minha aliança entre mim, capítulo 17. Tua raça depois de ti, de geração em geração. E você vai observar a minha aliança. Versículo 11. Farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, de todos os homens como sinal de aliança. Era uma consagração que os homens faziam. Todos tinham que retirar a pele do prepúcio, que era uma pele do órgão genital masculino, que arrancavam. Todos os homens eram obrigados a fazer isso, como um sinal de pertença a Deus. Jesus passou por isso. Quando fala que Jesus foi no templo, foi ser circuncidado. Era um sinal que o homem trazia no seu corpo, com o derramamento do seu sangue, como pertença a Deus. Depois isso tudo vai ser mudado. O sinal de pertença a Deus não é mais um sinal na carne, mas o batismo, a presença do Espírito que nos torna filhos e filhas de Deus. Então, Deus vai vai pedir a circuncisão como símbolo da aliança. O capítulo 17 todo vai dizer isso. Depois o capítulo 18 vai dizer da promessa de Deus. Deus vai dizer a Abraão, Abraão, você vai ter um filho. Abraão vai rir. Eu? 100 anos, minha esposa de idade avançada, 90 anos, estéril. Eu não tenho como mais ter filhos. E Deus vai dizer a Abraão, você vai ter filhos. Sua esposa vai gerar um filho, fruto do seu próprio ventre. E Abraão riu. E disse, olha que nos fala, capítulo 18, versículo 9. Voltarei a ti no próximo ano. Então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele, e Abraão e Sara eram velhos de idade avançada. Sara deixava de ter o que as mulheres tinham, que era a fertilidade. Riu-se Sara no seu íntimo, e Deus disse, você terá um filho. E depois de muito tempo, um ano depois, Sara ficou grávida e teve um filho. Nós vamos entrar na história dele. Mas o final do capítulo 18 nos fala da intercessão de Abraão. Abraão também é conhecido como um grande intercessor. Deus disse a Abraão, Sodoma será destruído,
porque os pecados de Sodoma bradam o céu, chega ao céu. E Abraão vai dizer: Senhor, porque o sobrinho dele estava morando lá. Senhor, se tiver 100 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Se tiver 100 justos, eu não destruo Sodoma. Senhor, mas se tiver 50 justos, vai destruir Sodoma? Se tiver 50 justos, eu não vou destruir Sodoma. Senhor, mas se tiver 30 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Não, se tiver 30 justos, eu não vou destruir Sodoma. Senhor, se tiver 20 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Não. Se tiver 20 justos naquela cidade, eu não vou destruir Sodoma. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Não. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir Sodoma. Senhor, me permita pedir mais uma vez, se tiver 5 justos, o Senhor não destrói Sodoma? Não. Se tiver 5 justos naquela cidade, eu não vou destruir. Senhor, se tiver só um justo, se tiver só um justo naquele lugar, eu não vou destruir Sodoma. Essa palavra nos fala da intercessão, do papel intercessor, de negociar com Deus, de clamar, de pedir, de insistir na presença de Deus. E Deus desceu até Sodoma e viu tanta atrocidade naquele lugar. E Abraão, então, correu e tirou seu sobrinho Ló de lá, e aquela cidade foi toda destruída. Mas para nos mostrar que aqueles que caminham longe da presença de Deus, eles mesmos vão se destruindo. E quando há um justo em um lugar, aquele lugar sempre é preservado pela misericórdia de Deus. E o capítulo 19 vai falar de toda a destruição de Sodoma. Depois vai falar do momento que Deus visita Sara e ela então tem um filho, Isaac, que significa Deus tem compaixão, que é o filho da promessa. Deus escuta, Deus vê. E Sara, então, ela chamava Sarai, mudou de nome para Sara, que era uma mulher idosa e que teve a graça de ter um filho. Por que Deus faz isso com Abraão? Para mostrar que os filhos da promessa de Deus nascem da vontade de Deus e não da vontade do homem. Aquele que vai ter a bênção de Deus, o filho de Abraão, Isaac, que vai ser aquele homem que vai ter a bênção, que a partir dele virá a bênção sobre todos os povos, ele é filho da promessa e nasce no tempo determinado por Deus, para mostrar que para Deus nada é impossível, ele é capaz de fazer vida onde não há mais condição. Então, Deus visita Sara e mesmo na velhice, ela tem um filho. Imagina a felicidade de Abraão. Nós já estamos concluindo a história de Abraão. Abraão ficou muito feliz. Abraão era temente a Deus, obedecia a Deus, errou de não saber esperar o tempo de Deus, tentou adiantar o tempo de Deus. Não tente adiantar o tempo de Deus na sua vida. Se Deus tem uma promessa, a promessa vai se cumprir. E cumpre como? Quando eu me mantenho na presença dele, ela se cumpre. Não importa o tempo, se tem uma promessa, ela vai se realizar se eu me mantenho na presença dele. Não posso adiantar a promessa de Deus. E Abraão adiantou e teve sérias consequências. O nascimento depois de Ismael, que vai sempre perseguir agora Isaac. São dois povos, a origem de dois povos que vão sempre um lutar contra o outro aqui na Sagrada Escritura. E Deus então visitou Sara, ela teve Isaac. Abraão ficou feliz, filho da sua velhice, agora ele tem alguém para quem ele pode deixar tudo que ele adquiriu, tudo que ele conquistou. Ele ficou muito feliz, só que ele esqueceu aquele que deu a promessa. Ele se dedicou tanto à promessa que ele recebeu e esqueceu daquele que concede a promessa. Ele viveu mais para a promessa do que para o doador da promessa. Ele esqueceu o seu lugar. Esqueceu o lugar de Deus, que deve estar em primeiro lugar em tudo. E quando ele se dedica só ao seu filho, Deus então chega para Abraão, onde vai concluir a história de Abraão. Capítulo 22, Deus vai dizer: Abraão, você vai pegar seu filho Isaac, que você tanto ama, e se você tem temor a mim e me obedece, você vai pegar o seu filho e você vai sacrificá-lo no Monte Moriá. Você vai matá-lo para mim. Olha o que Deus pede a Abraão. Você tem que abrir mão daquilo que te faz feliz. Abraão então olhou para o seu filho e: como que eu vou fazer isso? Mas ele temia a Deus. Deus não queria a morte desse menino,
Mas Deus queria fazer Abraão voltar ao lugar que ele nunca deveria ter saído, de colocar Deus em primeiro lugar, mesmo diante de uma promessa que ele havia recebido. Muitas vezes a gente quer algo de Deus, a gente consegue, a gente fica feliz, a gente esquece de Deus. Muitas vezes a gente busca, faz um caminho bonito de entrega no momento de dificuldade, de aperto, de desafio, e quando as coisas acalmam, a gente consegue, aquela situação resolve, a gente esquece de Deus. A gente volta à situação antiga. Parece que a gente só funciona se tiver dificuldade, se tiver desafio, se tiver problema. Não, eu preciso me manter na fidelidade em Deus. E Abraão deixou de colocar Deus no primeiro lugar e viveu só para o seu filho. E Deus disse: Abraão, você vai sacrificar o seu filho para mim. Abraão então viu que Deus que tinha concedido aquela criança. Abraão então pegou a criança, colocou uma lenha nas costas, porque era comum naquela época matar ovelhas e carneiros e sacrificar a Deus e colocar embaixo lenha e queimar e aquilo subir como incenso agradável a Deus. E então Deus pegou seu filho, Isaac, colocou lenha nas costas dele, simbolizando Jesus que vai tomar a cruz da humanidade, colocou a lenha sobre as costas dele, pegou o punhal, colocou de lado, pegou ali o fogo para queimar o sacrifício e foi subindo com seu filho no morro. E quando ele foi subindo com seu filho para o Monte Moriá, Deus então, o seu filho vai chegar perto do seu pai e vai dizer para Abraão: papai, cadê a ovelha para o sacrifício? Está aqui a lenha, o punhal já está com o Senhor, está aqui o fogo para queimar o sacrifício, cadê a ovelha para ser sacrificada? Seu pai então olha para ele e diz: meu filho, Deus providenciará. Mal sabia ele que Deus estava pedindo ele mesmo para o sacrifício. E Abraão foi subindo com seu filho. Capítulo 22, belíssimo. Depois você vai ler em casa com calma. Ele foi subindo com seu filho, foi subindo o Monte Moriá. E no meio do caminho, seu filho de novo: papai, cadê a ovelha para o sacrifício? E Abraão: Deus providenciará, meu filho. E no momento que ele chega lá no alto, eles fazem um altar de pedra, como era comum fazer. Colocava cordeiro em cima, sacrificava e queimava. Ele então faz um altar de pedra, ajuda o pai, coloca lenha. O pai então pega o filho, amarra a mão do filho, como um cordeiro, coloca sobre o altar, pega o punhal e o filho: papai, cadê a ovelha? Deus providenciará, meu filho. E na hora que ele ia sacrificar o filho, um anjo de Deus apareceu e disse: Abraão, não temas. Não temas, pois vistes que és temente a Deus, e por ter entregado teu filho, e por voltar à obediência a Deus, toda a tua família será abençoada. Eu faço uma aliança nova contigo e com toda a sua descendência pela sua obediência, porque retornastes ao teu lugar de promessa e não medistes esforços de entregar o teu próprio filho que tu amas, para que Deus se tornasse primeiro na sua vida. Toda a sua descendência será abençoada. E Deus então faz uma aliança. E naquele momento surgiu um cordeiro naquele lugar. Abraão então tira as mãos do filho, desamarra, tira o filho daquele lugar, pega o cordeiro e sacrifica a Deus e coloca fogo. E ali Deus faz uma aliança. Deus faz uma aliança de bênção sobre a vida de Abraão. Aqueles que são tementes a Deus, que obedecem a Deus, eles são portadores da bênção de Deus. E não só para ele, toda a sua casa, toda a sua descendência, pela obediência de um, a graça de Deus perpassa em toda uma linha de família. Pela desobediência de um, mal entrou no mundo. Pela obediência de uma, bênção de Deus acompanha toda uma família. Então aqui nós vemos a história de Abraão, o primeiro pai da fé, chamado de patriarca. Nosso primeiro patriarca. O que significa patriarca? Primeiros pais. Então são alguns que nós chamamos de patriarca. Abraão, que teve o seu filho Ismael, que é uma outra descendência. Depois teve Isaac como filho da promessa. Nós concluímos hoje o nosso tempo, né? O padre já até extrapolou 8 minutinhos aqui.
Mas nós concluímos aqui a história de Abraão, primeiro pai da fé, e nós vamos entrar na semana que vem na história de Isaac. Isaac é que vai ter 2 filhos, chamados Jacó e Esaú. Isaac vai ter um filho gêmeos, e esses 2 vai sempre também um lutar com o outro. Jacó é aquele que vai ser chamado de Israel, que vai ter 12 filhos, que a partir dele Deus vai constituir as 12 tribos de Israel. Por isso Jesus vai chamar 12 apóstolos, porque ele está reconstruindo a promessa dada por Deus sobre Abraão, Isaac, sobre Jacó, que os seus filhos seriam também abençoados. Vocês vão ver quando você vai ler, que no final da vida de cada um dos patriarcas, o filho chega perto dele e pede ao pai a bênção. E quando o pai dá a bênção final da vida, a bênção de Deus que estava sobre ele acompanha ele e a partir dele os seus filhos. Então aqui nós concluímos com a história de Abraão, que é uma história belíssima do nosso primeiro pai da fé, aquele que se entregou inteiramente, fez uma experiência com Deus e confiou. Se entregou e ele foi atrás das promessas que Deus tinha para a vida dele. Não ficou esperando de braço cruzado as promessas cair do alto dos céus, não. Deus justifica à medida que eu vou dando passos. A promessa de Deus se realiza à medida que eu vou em busca dela, mas eu preciso permanecer na verdade. Eu não posso adiantar o tempo de Deus. E eu não posso colocar as promessas no lugar do doador da promessa. Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar. E eu vou tocar no sagrado de Deus que Ele tem para a minha vida, que Ele tem para a sua vida. Então aqui nós concluímos com a história de Abraão, aquele que é chamado de pai da fé. E a partir de Abraão, nós vamos ver os outros patriarcas. O ciclo dos patriarcas termina com Josué. Então nós temos Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, que vai ser um dos filhos de Jacó. Depois nós vamos ver Moisés, que vai tirar o povo do Egito. E depois Josué, que vai fazer o povo entrar na terra prometida. Então, o livro do Gênesis está preocupado em contar as origens de todas as coisas, a origem do mal, a origem da queda dos homens, mas também a origem de um povo que vai fazer obediência, vai fazer experiência com Deus e vai viver na obediência e vai voltar à comunhão com Deus, que nós chamamos de início de patriarcas, os nossos primeiros pais que fizeram uma experiência com Deus. E aí vem toda a história do povo que faz uma experiência com Deus. Depois você lê em casa até o capítulo 22, não deixa acumular não. Semana que vem nós vamos falar da história de Isaac e Jacó, 2 grandes homens de Deus que Deus também vai continuar a aliança com eles. Um homem de Deus faz com que a sua família e a sua descendência permaneça no caminho de Deus. Se você hoje está no caminho de Deus, é porque alguém que antecedeu a sua vida na sua família já esteve diante de Deus por você também. A palavra de Deus nos fala: eu guardo até a 1000ª geração daqueles que permanecem na fidelidade diante de mim. Deus tem promessa para cada um de nós, mas a história de Abraão nos mostra que a promessa se realiza quando eu vou ao encontro dela, quando eu também sei esperar o tempo de realização da promessa e quando eu não coloco a promessa no lugar de Deus, porque Deus sempre tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida e eu então vou tocar o sagrado de Deus. Deus tem muito para a sua vida. Deus abençoe, fica com Deus. Deus abençoe sua vida, a sua família, a Maria Lúcia Loureira rezando conosco, o Antônio Carlos, e você faz a leitura até o capítulo 22. Semana que vem nós vamos ver a história de 2 patriarcas, Isaac e Jacó. E depois nós vamos ver a história de José do Egito, e depois nós vamos ver a história de Moisés, e nós concluímos o livro do Gênesis. Lê e você vai entender muita coisa daquilo que o Padre está falando. Que Deus abençoe. Abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, você que está rezando conosco. Deus abençoe a Adir Martins, a Gabi Bittencourt, a Claudinha Macieira, a Rita Cássia, rezando conosco. Depois você pode entrar lá no site filhosdemaria.org. Tem apostila lá de uma introdução básica da Sagrada Escritura. Tem lá uma apostila básica para você conhecer um pouquinho sobre a organização da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, os números na Bíblia, como a Bíblia foi escrita, como precisamos ler a Bíblia. Depois é bom você ler, pode baixar lá, está no PDF, imprimir e fazendo leitura aos poucos. Depois o padre vai colocar uma síntese também
disso que foi falado aqui lá. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus e que o Senhor traga sabedoria para que você possa fazer a experiência de ler, de meditar, de buscar conhecer a palavra de Deus. A palavra é viva, a palavra ela gera vida. E à medida que a gente lê a palavra, Deus vai fazendo com que as promessas da palavra se cumpram. Para que eu possa tocar no sagrado das promessas de Deus, eu preciso conhecer as promessas. A palavra nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Faça da quarta-feira, todo dia, um momento de você ler a palavra. Tira um momentinho antes, lê antes do padre trazer aqui o conteúdo, lê um pouquinho, busca, pelo menos tira um dia por semana e lê. Tenta buscar conhecer a palavra de Deus. Nós vamos estar buscando todos os dias conhecer um pouquinho a palavra de Deus. Toda quarta-feira estamos juntos com o Momento Cenáculo, Pão da Palavra. Que desça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua noite de sono, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso. Deus criou todas as coisas pela palavra. Pela palavra Ele te faça tocar no sagrado que Ele tem pela sua vida. Que pela palavra Ele te instrua e faça experimentar a salvação que formaste todas as coisas pela palavra. Que pela palavra Ele traga saúde do corpo, da alma e do espírito. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe, proteja. Que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus. Amanhã nós temos nosso momento de adoração do Santíssimo Sacramento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Deus abençoe Roseli, lá de Itabira, boa noite. Anita Almeida, Deus abençoe Anita. Angélica Aparecida, Deus abençoe. Elaine Dias, tenha uma noite abençoada. Márcia, Deus abençoe. Angélica Aparecida, Deus abençoe Angélica, conosco nos acompanhando. Ana Rita Madeira, conosco, Deus abençoe. A Geralda de Rio Piracicaba, um abraço, dona Geralda. A Camila Maria, boa noite, Deus abençoe. Elane Dias, tenha uma noite abençoada. Kelly Dias, um abraço, Kelly, Deus abençoe. Obrigado pelos biscoitos, Deus abençoe. A Sônia Firmino, a Sirlene Pacheco, Deus abençoe. Larissa Almeida, Liliane Leite, Deus abençoe. Angélica Aparecida, Luciane Caldeira, Eveline Fialho, Deus abençoe. Liliane Leite, Nízia Fernandes, Gabi Bittencourt, Deus abençoe. A Sônia Firmino, a Lúcia Emiliana, tenham todos uma noite abençoada. Fica com Deus.